Eu estive trazendo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração a respeito de como podemos conhecer o coração de Deus, o coração do nosso Pai, os princípios que Ele tem para a nossa vida, através dos 10 mandamentos. E nós falamos dos 4 primeiros mandamentos na semana passada, demos um fundamento aqui. Se você não estava, você pode depois procurar na internet, tem lá no nosso YouTube da Igreja Encontros de Fé, o vídeo do domingo passado, você pode assistir. E hoje nós vamos dar continuidade a esta palavra, a este entendimento. E eu quero só ressaltar alguns aspectos que eu já citei semana passada, mas que são fundamentos importantes. Primeira coisa, Jesus disse que céus e terra passariam, mas nenhum ai, nenhum tio seria tirado da palavra de Deus, da lei de Deus, até que toda ela se cumprisse. E que a lei, ele não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir a lei. Porém, a lei do Antigo Testamento, ela se divide em 3 partes, e eu falei disso semana passada, que nós temos a lei moral, que está nos 10 mandamentos, que é, o que é a lei moral? É o que Deus aprova ou não aprova para a vida humana, é um estilo de vida. Nós tínhamos também a lei sacrificial, que era do sacrifício dos animais no templo. Esta lei já foi cumprida quando Jesus fez o último sacrifício. E nós temos a lei civil do Estado de Israel, que era a lei que dizia as regras da vida do povo daquele país. Era uma lei civil que valeu para o povo de Israel, enquanto havia um Estado teocrático naquele país, guiado por Moisés, pelos profetas e depois pelos reis, como o rei Davi e outros reis levantados por Deus. Estas leis também não se aplicam a nós, apesar de elas terem alguns princípios, mas elas não se aplicam porque nós não estamos no Estado de Israel, nós estamos vivendo no Brasil. Então, nós falamos que a lei, quando a gente fala da lei do Antigo Testamento, a lei que Moisés trouxe, a parte da lei que Jesus vai citar várias vezes e que Jesus vai trazer para nós como um fundamento importante são os 10 mandamentos. Porque esta lei mostra o coração de Deus, ensinando princípios que valem para toda a humanidade, não só para Israel, não só para a igreja, mas para todos os povos do mundo. E esta lei não mudou, não vai mudar, e quando Jesus voltar ela vai continuar valendo, porque esta é a vontade de Deus para toda a humanidade. Então, quando a gente estuda os 10 mandamentos, a gente está estudando uma lei que ainda é válida. É uma ordenança do Senhor que ainda é válida. E eu volto a ressaltar uma coisa. Ao nós estudarmos ela como princípio, nós não estamos dizendo que alguém é salvo pela lei. E eu falei disso semana passada. A nossa salvação não vem de cumprir a lei, mas vem de crer em Cristo, porque ninguém consegue cumprir 100% perfeitamente a lei, mas nós devemos ter ela como um alvo a ser alcançado em nossa vida. Nós também vimos que a lei, quando a gente lê só os 10 mandamentos, eles parecem muito simples. E eu comparei com o que o pai e uma mãe ensina para o seu filho, né? O pai diz assim, né, para a criança, eu dei o exemplo da minha filha quando era pequena, não pode puxar o cabelo da coleguinha. Não pega a bonequinha que é da outra. Mas por trás desses ensinamentos, do não faça isso, não faça aquilo, tem um princípio maior que é muito mais complexo. E que Jesus vai ensinar para nós qual é esse princípio lá no livro de Mateus. E nós vamos ver isso hoje. Porque senão a gente vai achar que o não matarás é só não matarás. Mas por trás do não matarás, tem um princípio que é o seguinte: Deus ama a vida, Ele é o criador da vida, Ele é o mantenedor da vida, e Deus é aquele que protege a vida humana em todas as coisas, e a vida é mais importante que tudo. E aí nós vamos ter princípios que vão dar para nós direção para toda a nossa vida. Então a lei, ela é como um pai ensinando para um filho pequeno, porque o povo de Israel não tinha o Espírito Santo. Mas quando Jesus vem, Ele nos ensina coisas mais profundas, porque agora Ele não fala só de uma lei rígida, mas Ele fala de uma lei espiritual que é colocada por Deus no coração do homem, aperfeiçoado pelo Espírito Santo, e podemos não só viver o não faça isso, não faça aquilo, mas podemos viver buscando agradar ao nosso Pai, com quem nós nos relacionamos.
E este é o caminho da santidade. Não é buscar cumprir regras, mas é buscar agradar ao Pai com quem nos relacionamos. E é disso que o Novo Testamento todo fala. Por isso Jesus ele contestava tanto os fariseus, porque eles ficavam só na regra. E muitas vezes em nome do cumprimento de uma regra, eles maltratavam alguém. E aí Jesus vai dizer que cuidar das pessoas é mais importante do que cumprir regras. Jesus vai deixar bem claro que o amor a Deus se mostra amando ao próximo. Por exemplo, quando ele conta aquela parábola do bom samaritano. Nós temos um homem caído na beira da estrada sofrendo, e nós temos 2 pessoas atrasadas para o culto. Os 2 estavam tão preocupados em chegar na hora no templo, que deixaram o homem sofrendo. Mas o terceiro, que nem ia para o templo, parou e socorreu. E Jesus vai dizer que Deus se agrada mais do coração daquele que nem estava indo para o templo, mas que parou e socorreu o necessitado, do que do coração daqueles 2 que chegaram na hora para fazer a oração, mas que deixaram o necessitado caído na estrada. As pessoas continuam sendo o centro do Evangelho. E aí nós vimos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O Senhor propõe para nós conhecermos quem Ele é. Ele é Deus e Ele é o único Criador do céu e da terra. Outros deuses são uma falsificação. Segundo mandamento: não farás imagem de escultura, não adorarás a elas, não farás ídolos, não farás objetos de adoração. Você não precisa de nada físico para se encontrar com Deus. Deus é Espírito e Ele habita em nós. Amém? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O cuidado, o zelo com as coisas de Deus, e o zelo com a falsa profecia, com dizer Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Cuidado, será que é Deus falando mesmo? O zelo com a própria palavra. E o último mandamento que nós vimos na semana passada, o quarto mandamento sobre o dia de descanso: 6 dias trabalharás e o 7º dia descansarás. Deus nos ensina que nós temos que trabalhar, mas nós também temos que descansar. Os 3 primeiros mandamentos falam sobre a nossa relação com o Pai. O terceiro mandamento vai falar da nossa relação com nós mesmos, com o Pai e com o próximo, que é o descanso. Se você não descansar, você não vai ter tempo para sua família, você não vai ter tempo para Deus, você vai ser escravo do trabalho, e você vai acabar atropelando as pessoas. Deus quer que a gente tenha equilíbrio na nossa vida. E aí vem os últimos 6 mandamentos, o 5º, o 6º, o 7º, o 8º e o 9º, que são o que nós vamos ver hoje, e eles falam do nosso relacionamento com o próximo. Então fala sobre como nos relacionamos com Deus, como devemos cuidar da nossa própria vida, e agora como também devemos lidar com o próximo. Olha como a lei de Deus é completa. E aí nós podemos ir lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Versículo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Queridos, quando Deus começa a falar sobre como devemos lidar com o próximo, a primeira coisa que Deus fala é que Ele é um Deus de família, porque Ele já está falando a filhos que devem lembrar do seu pai e da sua mãe, para honrá-los. E aqui já há uma promessa de que Deus vai dar vida longa a quem cuidar bem, honrar, respeitar os seus pais. Aqui Deus já está dizendo que Ele é um Deus de família, e que a família é um projeto dEle. A Bíblia diz que filhos são um presente do Pai. Então quem dá os filhos é Deus. Também então quem provê que haja um pai e uma mãe para você é Deus. Eu não vou ler cada texto, mas se nós formos ler Efésios capítulo 6, do versículo 1 em diante, vai falar sobre como as crianças devem se relacionar com seus pais. Ali fala de filhinhos: obedeçam vossos pais. Então quando somos crianças, devemos obediência. Depois em Provérbios 22 vai falar do jovem
diz: jovem, ouça o vosso pai e a vossa mãe. Ouça o conselho deles. E depois, em 1 Timóteo, vai falar aos adultos: amparem e respeitem vossos pais. Diz que quem nega o cuidado aos seus é pior do que se não tivesse a fé em Jesus. É pior que o descrente se você não cuidar do seu pai e da sua mãe que estão com necessidade. Então a Bíblia fala das 3 etapas. Quando você é criança, tem que obedecer. Adolescente, tem que obedecer. Quando se tornou um jovem, está nessa fase de transição, já é maior de idade, tem o seu trabalho, mas ainda mora com os pais, deve ouvir. Talvez não vá tomar a decisão que o pai e a mãe estão orientando, mas tem que respeitar e ouvir, porque há uma sabedoria no pai e na mãe. Mas quando, então já está na vida adulta, constituiu a sua família, aí vem uma terceira fase, que é o honrar, que se manifesta em respeito e amparo. A Bíblia diz que deixará o pai e mãe e se unirá à sua esposa. Para que uma família seja saudável, não dá para o filho ficar correndo para a barra da saia da mãe, nem para a filha correndo para trás do paletó do papai, né? Você agora tem um esposo, uma esposa, tem que honrá-lo também e entender que ali é o seu núcleo familiar, é ali que se resolvem as coisas. Mas o pai e a mãe nunca deixam de ser pai e mãe, e nós temos que cuidá-los. E aqui existem questões polêmicas. Por exemplo, tem pessoas que são veementemente contra colocar pai e mãe em asilo, em lares. Acham que isso é um abandono. Por outro lado, muitas vezes nesses lares eles estão muito mais bem cuidados do que numa casa onde não vai ter alguém para cuidar o tempo todo. Porém, alguns que botam no lar e abandonam e nunca mais vão encontrar, vão visitar. Há aqueles outros que usam todos os seus recursos para pagar um bom lar e visitam e cuidam. E aí você vê que não tem a ver com estar na casa ou estar no lar. Tem a ver, sabe com o quê? Com o coração do filho e da filha que ama o pai ou não ama. E aqui a Bíblia não fala de honrar o pai e a mãe apenas se eles forem cristãos, ou se eles fizeram boas coisas. Honrar pai e mãe, inclusive se o teu pai foi um pai ausente, se a tua mãe foi uma mãe negligente, você vai ser o amor de Deus na vida de alguém que talvez não fez por merecer, mas nós também não merecíamos e Deus nos amou mesmo assim. E aqui Deus está falando de perdão em família, de reconciliação. Olha, esse mandamento ele é muito profundo, só ele daria para nós, né, pastor Paulo, ficar aqui meses falando, né, pastor Vilmar? É muito profundo. Honrar pai e mãe passa por perdoar. É tão importante numa sociedade em que nós temos a síndrome da eterna juventude e ninguém quer olhar para os idosos. Ali tem uma sabedoria que às vezes nós não vamos buscar. Eu estive ontem, foi ontem, de tarde, com alguns irmãos aqui, com o irmão Pedro, que faz um trabalho. Nós estivemos lá no lar de idosos. E muitos deles não recebem visita há muito tempo. E eles ficam tão felizes quando a gente vai. Eles param para nos contar as histórias. E teve uma senhora, ela falou uma frase ali, que eu até anotei. Veja, ela tinha 80 e poucos anos, mas ela contou uma história e ela deu um ensinamento que ela aprendeu naquela história, e é um ensinamento de sabedoria. Às vezes a gente despreza a sabedoria, só porque eles não sabem usar a internet, mas eles sabem outras coisas. Vamos honrar e vamos cuidar das pessoas mais velhas. Deus nos chama para isso. Amém? Depois nós temos o próximo mandamento, versículo 13: não matarás. E aqui, esse aqui parece o mais óbvio. Todo mundo vai dizer: pastor, esse mandamento eu cumpro certinho. Geralmente você pergunta para as pessoas: como está a sua vida espiritual? E as pessoas dizem: não, eu acho que eu estou bem. Sim, eu não mato, eu não roubo, né? Eu pago meus impostos, eu vou na igreja uma vez por semana. Sabe, não matar parece óbvio, mas agora quando a gente vai ver o que essa lei na verdade significa, lá em Mateus capítulo 5,
versículo 21, Jesus vai dizer o que Deus estava querendo falar. Ele vai dizer assim, Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento no tribunal. Quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazer a tua oferta ao altar, ali te lembrares do teu irmão, tem alguma coisa contra ti, olha só, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro te reconciliar com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça aqui, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Gente, aqui Jesus não está falando só de uma prisão física, Ele está falando de uma prisão espiritual, causada pela raiva, pela ira, pela mágoa. Jesus está falando que nós não devemos ter raiva das pessoas. Ah, pastor, mas tu não sabe o que essa pessoa fez para mim. Tu não sabe o que essa pessoa aprontou, essa pessoa me enganou, essa pessoa me logrou, essa pessoa me abandonou, essa pessoa me humilhou, me insultou. Eu tenho certeza que Jesus sabia de tudo isso. Porque veja, Ele foi homem de dores e não teve ninguém mais humilhado do que Ele. Mas na cruz, de braços abertos, escorrendo sangue por seu corpo todo, Ele olha ao céu e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E é isso que Ele está nos ensinando. O não matar não é apenas não tirar a vida física de alguém com as nossas mãos, mas é amarmos as pessoas, é nos darmos bem com elas, é cuidarmos delas, é não guardarmos raiva, ressentimento. Sabia que existem palavras que podem matar? Muitas pessoas que você vai conversar estão às vezes doentes, nós pastores vamos conversando, aprofundando e descobrindo a raiz. Daqui a pouco você encontra uma briga, uma discussão lá do passado, de anos atrás, onde palavras de maldição, palavras de ódio foram lançadas, e aquelas palavras entraram na alma dessa pessoa como um veneno. Tem pessoas que vivem uma vida desgraçada hoje, por causa de palavras que ouviram no passado. Você mata de várias formas, não é apenas com uma espada ou com uma arma, você pode matar com palavras. Eu comentei semana passada nos jovens, nós matamos também por negligência, por não fazermos o bem que deveríamos. É o que Jesus falou daquele homem que estava caído à beira da estrada e somente o samaritano o acolheu. Se ele passasse reto, ele se tornava tão assassino quanto aqueles homens que bateram nele, porque ele teve a oportunidade de salvar e não salvou. Foi o que o sacerdote fez, foi o que o levita fez. Eles se tornaram tão assassinos quanto aqueles ladrões que haviam batido naquele homem. Quando nós deixamos de fazer o que Deus nos chama de bem, nós estamos automaticamente proporcionando o mal. Vocês sabiam que o Brasil, ele é o segundo maior produtor de alimentos do mundo? Vocês sabiam que no mundo hoje, a gente produz 1,5 vezes a quantidade de alimentos necessários para alimentar a humanidade toda? E como é que tem gente passando fome? Daí você vai dizer assim: ah, pastor, é porque eles não se esforçam. Eu conheço gente que se esforça o mês inteiro e não consegue sustentar sua família com dignidade. Você sabia que existem grandes empresas que preferem queimar o seu estoque
queimar parte do seu estoque de alimentos, do que vender o produto pelo preço que seria se eles botassem todos os produtos no mercado. Então eles queimam metade do estoque, para que aquela outra metade que fique com um preço 3 ou 4 vezes mais caro. Então a lei da oferta e da procura funciona, e o produto fica caro e a empresa ganha lucro. Mas daí na outra ponta tem gente morrendo de fome, porque não pode pagar por aquele alimento caro. A economia é uma boa forma de assassinato, se você usar ela de uma forma errada. Quando você faz um negócio que não é bem justo, você pode estar contribuindo para a morte, ou para que pelo menos pessoas tenham uma vida que não é digna. Nós temos que cuidar, né? Cuidar com o que nós fazemos, porque todas as nossas atitudes têm consequências. E às vezes a consequência não vem para nós, mas vem para alguém. Eu tenho me preocupado com os brasileiros comprando tantos produtos da China, só porque está baratinho na internet. Nós estamos alimentando uma indústria que escraviza a gente do outro lado do mundo. Ah, é barato? Claro que é barato. Eles não dão férias, 13º, não fazem nada, e nós estamos quebrando as empresas daqui, além de tudo. Eu estou falando de uma coisa séria, a gente tem que pensar nas consequências do que nós fazemos. Quando Deus diz, não matarás, nós temos que pensar no valor da vida. Quanto vale a vida? Hoje em dia, estão querendo regularizar uma lei para liberar o assassinato de bebês inocentes na barriga de mulheres. Somente porque aquela pessoa não se planejou, ou acha que os seus planos, os seus sonhos valem mais do que a vida de uma pessoa que não pode nem escolher. Sabe, eu me preocupo com isso. Eu acho que Deus chora e se preocupa com isso. Vamos valorizar a vida dos que estão perto, amém? E dos que estão longe, daqueles que nós podemos. Vamos cuidar das pessoas. Depois nós temos no versículo 15, não furtarás. Não furtarás. Furtar é tomar algo que não é seu. Efésios capítulo 4, versículo 27, o apóstolo Paulo dá um conselho aos cristãos. Efésios 4, 27. E depois o 28 também nós vamos ler, diz assim, ó, não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então a lei antiga dizia, não roube. O evangelho de Jesus Cristo, ele amplia. Ele diz, olha, não basta não roubar. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para sustentar a você mesmo e ainda ter para ajudar o necessitado. Você tem que ter sobrando para ajudar alguém. É isso que Deus quer de nós. Então, o evangelho fala disso. Não furtarás. Nós temos que cuidar, porque às vezes nós estamos roubando sem nos darmos conta. Quem negligencia os seus impostos está roubando da sociedade. Ah, mas o governo faz mau uso. Bom, daí nós temos que orar pelos governantes. Mas o nosso papel é pagar as nossas contas. Quem não paga os direitos aos seus funcionários está roubando. O funcionário que vai trabalhar e não cumpre a sua jornada de trabalho, ele está roubando do seu patrão. Tem várias formas de roubar. Quem vende um produto de forma mentirosa, prometendo coisas que ele não tem, está roubando. Uma vez eu aprendi com um patrão, ele disse assim, você pode vender esse cálice por R$10 ou por R$10.000. Isso só depende da pessoa aceitar comprar ou não. Agora eu não posso vender esse cálice por 10.000 e entregar um outro. Se eu estou vendendo esse, eu tenho que entregar esse. Tem muita gente que enriquece às custas de mentiras. E aí não agrada a Deus. E você pode ver que esse dinheiro vai embora rápido.
Não furtarás, Deus está dizendo, você tem que construir um patrimônio baseado no seu trabalho. E Deus dá graça ao homem e à mulher para serem criativos e sábios, para produzirem coisas úteis, boas, agradáveis, para prestarem serviços, para fazerem coisas honestas e justas. Também em Provérbios diz que aquele que quer ficar rico rápido, acaba caindo em armadilhas. Aqui na nossa região tem muito disso. Sempre surge uma nova pirâmide, um novo jeitinho, e eu vou ficar rico rapidinho. E você pode perder tudo amanhã. Ou pior, levar pessoas com você. Nós perdemos um amigo da família por causa de uma situação dessas. Um homem muito honesto. Tinha 3 empresas. Se envolveu numa pirâmide destas, que não parecia ser. Mas o pior não foi o dinheiro que ele perdeu. Ele se suicidou quando ele descobriu que muitas pessoas foram atrás do exemplo dele e perderam tudo que tinham. E ele tirou a própria vida. Sabe, é triste, mas Satanás rouba a vida de muitas pessoas por causa da vida financeira. Não furtará significa que Deus valoriza o trabalho de cada um. Trabalho, honestidade, justiça, estão todos incluídos neste mandamento. Terça-feira nós vamos estar orando pelo Brasil. Oremos para que a nossa nação se torne uma nação de justiça, para que haja paz, para que as pessoas trabalhem. Gente, não é o governo que vai resolver nossos problemas, nem de esquerda, nem de direita. Ninguém vai resolver nossos problemas. Nós temos que trabalhar e fazer a nossa parte. Mas o governo dá estabilidade econômica, dá estabilidade social, ajuda a organizar e fazer justiça social. E nós temos que orar para que isso aconteça em nosso país. Amém? Amém. Que venham tempos de bonança e não de divisão, porque a divisão já está destruindo muita coisa. Jesus disse o quê? Que a casa dividida não subsiste. Será que o Brasil vai subsistir se continuar dividido? Oremos para que os brasileiros se unam novamente. Eu acho que isso é necessário. Amém? Nós temos depois no versículo 16, o 9º mandamento, o penúltimo. E ele vai dizer o quê? Não darás falso testemunho. Não darás falso testemunho. Deus está dizendo o seguinte: não minta, somente fale a verdade. E aí nós vamos ter vários textos no Novo Testamento sobre isso. Eu não vou ler todos, mas Mateus 5:37, Jesus fala que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Você não precisa jurar por ninguém nem por nada, mas que a sua palavra seja verdadeira. Deus é contra a dissimulação. Deus é contra todo tipo de mentira. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira. Ele é mentiroso e mente desde o princípio, e ele é pai da mentira. Toda mentira vem de quem? Do diabo. E a verdade vem de quem? De Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também diz em João 8 que a verdade liberta. Tem várias formas de falar a verdade. Jesus nos convida a sermos sinceros, mas você pode usar a sinceridade para matar também. Por exemplo, você viu que alguém fez uma coisa errada. Você pode chegar nessa pessoa trazendo essa verdade como uma faca. Eu sei que tu fez isso e agora tu está condenado. Ou você pode vir com a palavra, com a admoestação da esperança. Irmão, eu percebo que você é uma pessoa de valor. Eu te amo, me importo contigo. Percebi que você tem, porém, feito tal coisa. Quero te dar um conselho. Isso não agrada a Deus. Arrependa-se disso. Eu quero te ajudar a um novo caminho. Um dia você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena mudar. No casamento também.
Tu pode chegar e falar as verdades para o marido de um jeito muito ruim ou de um jeito muito bom. Tem várias formas de falarmos a verdade. Mas cuidado para não fazer o sincericídio. Sincericídio é matar as pessoas falando uma verdade que elas não estão prontas para ouvir. Imagina se no dia que eu me converti, Jesus jogasse na minha cara todos os meus pecados. Gente, eu morria. Eu morria, era muito pecado. Deus veio tratando aos poucos. Naquela época ele tratou alguns, depois foi tratando outros, depois ele foi mudando outras coisas do meu caráter. Ele não jogou tudo de uma vez. Ele veio aos poucos. Assim também nós podemos levar a verdade de forma paulatina aos corações. Amém? Nem todos estão preparados para ouvir tudo na mesma hora, do mesmo jeito. Aí vai o amor. Por último, e esse último eu quero ler lá com você, Êxodo capítulo 20, versículo 17. É o único desses 10 mandamentos que fala sobre o coração do homem. E ele diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Eu pulei agora que eu vi, o 14. Eu vou voltar lá. Desculpa, gente, versículo 14. Eu pulei o 7º mandamento. Eu fui direto do 6º para o 8º. Vamos ler o versículo 14. Não adulterarás. Esse aqui é muito importante. Não adulterarás. E aqui parece para alguns assim que adultério, nesse texto, significa simplesmente um homem ter relações com uma mulher que não é a sua. Muitos acham que adultério é só ir para a cama, ou enfim, trair fisicamente o marido ou a esposa. Mas eu quero ler com você como Jesus interpreta esse mandamento, em Mateus 5, 27. Mateus 5, 27. Jesus interpreta de uma forma muito mais profunda, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aqui vale para a mulher também, né? A mulher que olhar para um outro homem com uma intenção impura no coração, já adulterou. Jesus está falando que o adultério não é apenas o ato físico, mas está também nas intenções do coração, na malícia da mente. E me parece que esse texto fala diretamente ao século 21, que é o século da pornografia, em que as pessoas consomem como nunca conteúdos impuros na internet, no celular, e estão contaminando o seu coração, a sua mente e o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, com coisas que desagradam muito ao Senhor. E estão alimentando uma indústria que coloca pessoas em condições terríveis. Sabiam que a indústria da pornografia é uma das que mais cresce no mundo? E que quase 90% dos atores que trabalham nisso trabalham drogados? Tem pessoas que estão em situação de semi-escravidão fazendo isso em várias nações do mundo, e os vídeos rolando, e as pessoas, indústrias ganhando dinheiro com isso. Cada vez que alguém assiste, tem alguém ganhando dinheiro e mantendo esse ciclo de escravidão. Através dos anúncios da internet, cada vez que você visualiza aquela página, é mais uma visualização daquele anúncio, é monetizado, alguém está ganhando dinheiro. E Satanás está ganhando, porque através dessa impureza que entra pelos olhos, é contaminado o casamento, é contaminada a família. Quando Deus fala aqui sobre não adulterarás, Ele está valorizando a importância da família novamente, e agora da fidelidade entre um homem e uma mulher, que se unem como casal,
aqueles a quem Deus diz que serão uma só carne, e que não separe o homem o que Deus uniu. A família é um laço eterno diante de Deus. O casamento é um laço eterno diante de Deus. Não é um contrato dissolúvel como é hoje no cartório. Você vai ali em uma semana, você está separado. Não, diante de Deus, essa não é a vontade dele. Nunca foi a vontade de Deus. Por quê? Porque as pessoas não são objetos que você troca. Ah, não gostei desse carro, vou comprar outro. Não, uma pessoa não é um objeto. Uma pessoa é preciosa para Deus. Por isso nós temos que ser fiéis. E aqui quando Jesus fala dos olhos, do olhar, é algo muito sério. Tem muitas pessoas trazendo maldição para dentro da sua casa e da sua vida, por estarem caindo nesse tipo de impureza. E é algo que parece virtual. Presta atenção, meu irmão, não existe pecado virtual. Todo pecado é pecado. E a Bíblia diz que o pecado é como uma corda que ata a pessoa, e quem está atado nas cordas do pecado não prospera. A Bíblia diz: aquele que encobre os seus pecados jamais prospera. A pessoa anda, se esforça e a vida não anda, porque há uma corda prendendo a vida desta pessoa. Eu quero dizer uma coisa para você: se há alguma corda prendendo você, essa é a noite de romper com essa corda. Jesus está aqui para fazer isso. Seu sangue é poderoso para perdoar, e você sai como uma nova criatura. Vamos andar para frente e ser livres de todo tipo de amarra. Amém? E o último mandamento, agora vamos para o 10º mesmo, versículo 17, fala sobre essa questão do cobiçar. Êxodo capítulo 20, versículo 17 diz: não cobiçarás a casa, nem a mulher, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Cobiçar significa desejar. Quando Deus coloca essa norma sobre a cobiça, Ele está falando sobre a fonte de todos os males. A maioria dos crimes de morte, dos crimes de violência, a maioria das impurezas vem por nós desejarmos o que não deveríamos desejar. Vem porque o nosso coração se encheu de um desejo. Todo o mal que existe começa no coração. Jesus vai falar disso em Mateus 15, 19, você pode abrir lá. Pelo menos bota no telão para nós. Mateus 15, 19. E o irmão pode vir no piano. Daqui a pouquinho nós já vamos fazer a ceia. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, não o comer sem lavar as mãos. E para encerrar, Provérbios 4, 23. Fica para nós como um grande conselho de Deus. Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todos os erros e os acertos da nossa vida vêm do nosso coração. Se o nosso coração está unido com Deus, com a sua palavra, com o seu amor, se o nosso coração está cheio do amor de Deus, nós não vamos conseguir fazer o mal a ninguém. Nós não vamos conseguir viver no erro. Se o nosso coração está cheio de gratidão, você não vai ser uma pessoa invejosa, cobiçosa, você vai ser grato pelo que você tem. Mas se no nosso coração ficar guardado mágoas, ressentimentos, desejos desenfreados, pecados, se no nosso coração ficar guardado um egoísmo, uma soberba que acha que somos melhores que alguém, se isso estiver no nosso coração, isso vai sair para fora.
nas nossas atitudes. A raiva vai sair para fora, a ira. Porque o coração é a fonte da vida. Se uma fonte de água está poluída, a água que vai sair dela é toda poluída. Mas se a fonte é pura, a água que vai sair dela é pura. Esta noite, antes de cear, a pergunta é essa: diante das leis de Deus, diante do ensinamento de Deus, como está o nosso coração? Esta palavra é uma direção, é um alvo para nós atingirmos. E que bom se nós percebermos que há algo que precisa ser mudado. Porque este é o objetivo da palavra, é trazer a luz, para que Deus possa operar, e para que o inimigo não tenha mais poder sobre a nossa vida. A verdadeira libertação está em arrancarmos as cordas do pecado da nossa vida. E isso quem faz é o Espírito Santo. Sobre tudo que você deve guardar, deve proteger, protege o teu coração. Vamos orar esta noite, pedindo que Deus sonde o nosso coração. Se há algum pecado, se há algum caminho mau, a palavra de Deus diz que antes de cearmos, devemos ver se há algum caminho mau em nosso coração. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, diante da tua palavra, nós nos humilhamos diante de ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa-nos, Senhor, o coração. Vê se há em nós, Senhor, algum caminho mau. Ajuda-nos, Senhor, a te amarmos acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos tempo para comunhão contigo, a equilibrarmos a nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a amar o próximo, a sermos fiéis nos nossos relacionamentos, a falarmos a verdade, a trabalharmos honestamente e a guardarmos o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos as tentações. Lava-nos, Senhor, de toda maldade. Lava-nos, Senhor, de toda impureza. Nós pedimos agora em nome de Jesus. Oh, Senhor, aquele que estava preso em alguma corda de pecado, em alguma impureza, em alguma malícia, nós pedimos agora, Espírito Santo, vem arrancando esta corda, vem limpando este coração. Nós repreendemos agora em nome de Jesus todo espírito de sensualidade, de lascívia, todo sentimento de ira, de cobiça. Oh Deus, tudo aquilo que não é teu seja removido de nossos corações, e que possamos desfrutar da tua presença todos os dias. Diga isso: lava-me, Senhor. Diga isso: lava-me, Senhor, com o sangue de Jesus.